saúde, discutir situações que talvez não foram contempladas de forma... Quando o conjunto Cefes-CREAS foi chamado a pensar as condições éticas e técnicas, é porque provavelmente ele recebeu uma série, digamos assim, de procura para responder, certo? As demandas éticas dos profissionais. Olha, mas o meu espaço de trabalho está desse jeito, não estou conseguindo fazer o atendimento, tarará, tarará, tarará. Até que o Cefes, o conjunto Cefes-CREAS, recebe tanta demanda, né, para a COF, que é a Comissão de Fiscalização, que ele resolve, não, vamos, né, pegar toda essa discussão que tem na COF, todos esses documentos que são produzidos, toda essa discussão que é feita nos grupos de trabalho e vamos maturar isso numa resolução, que nesse caso foi a 493, que vai dispor sobre essas condições éticas e técnicas do exercício profissional, ou seja, uma série de garantias para que o profissional ele possa exercer de forma profícua o seu exercício profissional. Bem, gente, aqui é a parte introdutória, que é aquele considerando, né? Aquela, digamos assim, parte inicial que todas as resoluções trazem. Eu não essa parte, e pode ser que a banca do concurso, por exemplo, ou alguma outra situação, ela esteja prevista nessa parte inicial, tá? Então, por favor, não vamos pular, vamos ler aqui rapidinho elas, tá? Aqui vai dizer dessa lei. Esse artigo da Lei de Regulamentação da Profissão é a lei que vai dispor, né, sobre as atribuições do conjunto legislar em território nacional sobre o exercício profissional. Então, por causa disso é que o Cefes promulgou essa resolução. Considerando que na qualidade de órgão normativo de grau superior, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício profissional da assistência social em conjunto com os CREAS, então essa resolução existe porque o Cefes, ele é uma instituição de grau superior que ele orienta, disciplina, fiscaliza e defende o exercício profissional. Então essa resolução é mais um instrumento para orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício profissional, com vistas últimas, claro, para ter um atendimento de maior qualidade para a população usuária. Considerando a necessidade de instituir condições e parâmetros normativos claros e objetivos, garantindo que o exercício profissional do assistente social possa ser executado de forma qualificada, tanto de forma ética quanto de forma técnica, considerando que existe uma ausência de norma que estabeleça esses parâmetros, principalmente das condições técnicas e físicas do exercício profissional, porque essa resolução vai trazer questões físicas também do ambiente de trabalho, inclusive algumas questões procedimentais que no percurso da pandemia da Covid-19 tiveram que ser, abre aspas, flexibilizadas, a gente vai ver daqui a pouco. Consideração à resolução, tá? Já que, por exemplo, o concurso público cobrou a resolução. Que na ausência de norma que estabeleça parâmetros, principalmente das condições técnicas e físicas do exercício profissional do assistente social, tem suscitado, olha só, diversas dúvidas, inclusive para a compreensão do assistente social na execução do seu fazer profissional, considerando a necessidade do cumprimento rigoroso dos preceitos contidos no Código de Ética do Assistente Social, em especial os seus artigos 2º, inciso D, 7º, inciso A e 15, considerando o parecer 1503, prolatado pela assessoria do Conselho Federal de Serviço Social, que considera ser competência a regulamentação da matéria pelo Cefes, de forma a possibilitar uma melhor intervenção dos CREAS nas condições de atendimento ao usuário do serviço social. Percebam que, mais uma vez, o fim último, tá? É o usuário, porque o grande objetivo do conselho profissional é proteger o usuário do profissional. Quando sou o indivíduo, os conselhos existem para proteger a sociedade dos profissionais. Então, como é que se protege a sociedade dos profissionais? Garantindo melhor condições éticas e técnicas para eles também. Considerando a aprovação da presente resolução em reunião ordinária do Conselho Pleno do Cefes, que foi realizada em 20 de agosto de 2006, legal? Ó, no instante leu e trouxe várias informações legais para a gente.
portanto, obrigatória para a realização de execução de qualquer atendimento ao usuário do serviço social, a existência de espaço físico, nas condições que esta resolução está apenas na hierarquia lá, né? Digamos assim, a equipe tem que ter o espaço físico também. Usuários do serviço social, aqui, serviço de forma ampla, profissão, serviço, tá? Nas condições que a resolução estabelecer, a gente vai ver agora no artigo 2 que situações são essas. O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado, primeiro, de um espaço suficiente. Um espaço suficiente. Para quê? Tanto para abordagens individuais, quanto para abordagens coletivas. Por quê? No trabalho profissional do assistente social, se faz tanto abordagens e atendimentos individuais, quanto também se faz abordagens características dos serviços que são prestados e deve possuir e garantir as seguintes características físicas. A. Iluminação adequada para o trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional. B. Recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional. A gente vai ver que essa parte aqui da privacidade, né, do usuário, que envolve, obviamente, a intimidade dele, tá? Intimidade, ou seja, questões da vida privada, questões que, inclusive, envolvem sigilo, tratar de forma mais específica sobre isso. Porque que recursos são esses que você garante a privacidade? Existem outras e várias formas de você garantir a privacidade, inclusive existem outras resoluções. A resolução sobre material técnico sigiloso, por exemplo, tá? Então, presta atenção que tem muito isso, seus direitos não sejam violados. Então, recursos que garantam a privacidade, porque existem situações que são sigilosas, que a resolução recorre para a adequada guarda do material técnico de caráter reservado. O material técnico, ele pode ser sigiloso ou não, tá? Porque nós lidamos no nosso trabalho profissional, gente, com instrumentos entre a equipe interdisciplinar e existem instrumentos que são de caráter técnico sigiloso. Independente disso, precisa ter a salvaguarda desses materiais. Se for um instrumental, um material técnico de caráter reservado, precisa-se ainda ter um espaço adequado para ele, certo? Não é que tem que ter um lugar, um cofre sagrado para guardar esse documento protegido, não. Mas tem que ter um espaço, pelo menos a instituição aqui não coloca, mas que pelo menos vai além aqui nos próximos artigos. Ó, fala assim, o artigo 3º fala, ele vai continuar. O atendimento efetivo social, que são, né, grupais, que são coletivos, existem atendimentos que são individuais. Contudo, eu quero destacar aqui que nem todo o atendimento do assistente social é sigiloso, mas existem atendimentos, existem atividades profissionais do assistente social que são sigilosas. Essas, sim, devem ser realizadas de portas fechadas. Essa foi uma das polêmicas que estão sendo colocadas, porque ambientes fechados acabam proliferando, né, o vírus da Covid-19. Mas não existe, por enquanto, nenhuma resolução, certo, que atualize, certo, para isso dessa resolução 493. O que nós vamos ter vão ser orientações normativas, certo? Nós vamos ter documentos, cartas, instruções, mas que não fala necessariamente dessa porta aberta ou fechada. A regra é, a porta é fechada, para quê? Para garantir o sigilo. E aí vem uma grande questão, né? Eu quero ficar aqui bem atenta à letra da resolução, tá? Mas eu acho que os comentários são importantes para a gente poder ver como isso se aplica na realidade. Por exemplo, a gente sabe que existe, né, o serviço social. E o serviço social, geralmente, ele tem uma sala nos serviços, nas instituições. E aí fica essa grande questão, né? Geralmente o serviço social e as instituições
pode ser colocado para o serviço social a necessidade dele dividir com psicologia. Não vou colocar com psicologia, tá? Que também precisa de sala privativa. Vou colocar com ouvidoria, por exemplo. É muito comum, né, às vezes nas instituições hospitalares, o serviço social dividir sala com ouvidoria. E aí está a grande questão. Veja, aqui na resolução até agora, a gente não viu em nenhum momento que está sendo garantido sala privativa para o assistente social. Não. Tem que ser garantido um espaço, tem que ser garantido um lugar de ação, de iluminação, de fechar a porta, tarará, tarará. Mas não está dizendo, o serviço social tem que ter uma sala privativa. Não está dizendo isso em nenhum lugar. Eu estou dizendo isso porque, em determinado momento, no meu lugar de trabalho, colocaram um serviço social para dividir sala com o Núcleo Interno de Regulação, o NIR. E aí a gente fez uma denúncia ética para o CRES, e o próprio CRES, né, a gente não... O serviço social precisa de sala privativa. Porque era o seguinte, se a gente pedisse para outra equipe sair, para a gente fazer um atendimento de serviço social, estava protegida porque tinha chave no armário, entende? Então, quero que você entenda isso. Aqui, em nenhum momento, quando se coloca sigilo, ambiente físico, está se colocando necessariamente a necessidade de uma sala. Está se colocando que tem que ter o sigilo, tem que ter esse atendimento, mas isso não significa que tem que ter a sala privativa. Se alguém sair no momento, a sala for compartilhada, vai ser garantido o sigilo se ninguém estiver ouvindo, não é verdade? É isso, porque a resolução não obriga, por exemplo, o serviço social tem que ter uma sala específica, tá? Eu queria fazer essa ressalva. Artigo 4º. O material técnico utilizado e produzido... E só destacar esse artigo 3º, tá, gente? Eu falei bastante dele, mas muita atenção, principalmente nas pegadinhas, né? Que tiver assim, da porta aberta, enfim, a porta é fechada para garantir o sigilo, isso cai muito, principalmente em concurso, tá? Artigo 4º. O material técnico utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais, certo? Aqui a gente já vê, né, que fica uma questão, né? O material do atendimento, aquele que é feito no atendimento, ele está dizendo que é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais, tá? Aqui daqui a pouco a gente vai detalhar que material técnico é esse, como que vai funcionar esse processo de sigilo em relação ao material técnico. Artigo 5º. O arquivo do material técnico utilizado pelo assistente social poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas as condições estabelecidas pelo artigo 4º da presente resolução. Então, vamos lá. Em regra, entende-se, tá, pela resolução, que esse material técnico ele deve ficar na mesma sala que se faz o atendimento. Então, sala de atendimento igual sala também que tem a salvaguarda do material técnico. Mas vamos supor que seja uma sala pequena e não se tenha condições de fazer a guarda desse material técnico na mesma sala. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, nesses casos, poderá ficar em outro espaço físico. Tá? Não está dizendo que vai necessariamente ficar em outro espaço físico. Mas ele pode ficar em outro espaço físico. Mas a gente sabe que geralmente não é isso que ocorre, fica tudo à disposição mesmo, né? Um estudo social detalhado, enfim. Através de seus conselheiros e seus agentes, orientar e fiscalizar as condições éticas e técnicas estabelecidas nessa resolução, bem como em outros instrumentos normativos expedidos pelo Cefes em relação aos assistentes sociais e pessoas jurídicas que prestam serviços sociais. Vejamos, a gente sabe que os conselhos regionais, eles são os grandes fiscalizadores do exercício profissional, porque eles são instâncias em primeiro grau, né? Sendo o Cefes uma instância de segundo grau, chamado Tribunal Superior de Ética, que orienta de modo geral, mas os CREs estão ali mais perto, né, do exercício profissional. Os conselheiros, eles fiscalizam a profissão, mas essa profissão ela é fiscalizada principalmente pelos agentes fiscais, que estão na composição do quadro do CRES, exercendo a função de agente fiscal, ou seja, compondo o CRES. Os agentes fiscais
e alguns conselheiros, eles vão compor o que a gente fala que é COF, que é Comissão de Fiscalização. Então, tudo passa nessa COF, que é a Comissão de Fiscalização. Então, eles orientam e fiscalizam. Quando a gente faz uma denúncia ao CRES e o CRES encaminha para a COF. E é a COF que vai fazer a visita, é a COF que vai discutir, é a COF que vai emitir um documento, é a COF que vai notificar a instituição, o serviço, é a COF que vai chamar os profissionais, certo? Para, digamos assim, esclarecer alguma determinada situação, tá? Então, a fiscalização da profissão, ela é a atribuição dos conselheiros e dos agentes fiscais, sabendo que os agentes fiscais, eles fazem parte dos CRES. Número 7, artigo de número 7. O assistente social deve informar por escrito a entidade ou órgão que trabalha ou presta serviço sob qualquer modalidade acerca das inadequações constadas por este, quanto às condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional, sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços prestados. Bem, vejamos aqui. Condições éticas, físicas e técnicas do exercício profissional. O que ele está dizendo? Olha, assistente social, você trabalha numa determinada instituição, certo? Você está vendo que tem inadequações. Qual o seu primeiro movimento? É denunciar o CRES? Não. Seu primeiro movimento é informar a entidade, tá? Essas inadequações das condições éticas, físicas e técnicas. E é só informar? Não, não pode ser uma informação que eu vou sentar numa reunião e dizer, olha, não estou gostando disso, tá ruim. Não, tem que ser uma informação por escrito. No serviço público, gente, na vida adulta, a gente não faz nada de boca. Tá só casar, né? Que às vezes hoje a gente já faz um casamento que é de boca, né? A gente vai, se junta, né? Mas o resto não, faz tudo no papel. Até é bom casar no papel também, né? Porque às vezes dá problema. Tudo faz no papel, tudo faça por escrito, tá? Tem que informar por escrito a entidade, nada de papel. E você não só tem que informar por escrito o problema, como você tem que sugerir melhorias. Então, você vai informar por escrito os problemas e ainda vai sugerir melhorias. Aí, você faz esse movimento depois que vai entrar a COF, o CRES, bonitinho, olha só, parágrafo 1º. Esgotados os recursos que estão especificados no CAPT, e deixando a entidade, instituição ou órgão de tomar qualquer providência ou as medidas necessárias para sanar as inadequações, o assistente social deve na situação. Isso aconteceu comigo no meu trabalho, tá? A gente tinha uma situação de irregularidade, de atribuição, competência profissional, que é geralmente as principais demandas, né, que se chegam para o conjunto Cefes-CRES, e aí a gente, né, procurou o CRES. E o CRES disse justamente isso para nós. Vocês precisam primeiro informar por escrito. Então, a gente fez uma reunião bem bonitinha e fez um documento, inclusive entregou. Não satisfeito, gente, vocês não só têm que entregar o documento, vocês têm que pegar o recebido. Tá? Tem certas coisas na vida que a gente vai aprendendo com experiência. Como eu tenho muita experiência de gestão pública, porque eu trabalho no serviço público há muitos anos, não como assistente social, né? Eu sou macaca velha no serviço público, eu já sei que tudo tem que ser por escrito e tudo tem que ser assinado. E ainda você tem que solicitar o recebido em 2 cópias, tá? Porque para não dizer, não recebi, perdi, não, aí vai estar lá a assinatura assim, ó, recebido dia tal por fulaninho e por fulaninho, tá? Tem que ser tudo assim. Aí depois, não resolver a situação, né? Você foi amigável, você foi parceiro da instituição. Olha, instituição, não deu certo, agora eu vou fazer um movimento de informar o meu CRES. Instituição, você vai mais respaldado para o CRES, certo? Para sim o CRES, a partir da COF, agendar uma visita de fiscalização e aí tomar as devidas providências. Parágrafo 2º. Caso o assistente social não cumpra essas exigências, né, de primeiro mandar,
né, escrita a entidade, depois, né, especificar para o CRES, né, informar o CRES, ele vai, né, estar sendo omisso e vai estar, olha só, sendo conivente. Ele vai estar se omitindo e vai estar sendo conivente com as inadequações, ficado a tomar as medidas cabíveis sob pena de apuração de uma responsabilidade ética. Por que que ele vai estar sendo conivente? Ora, se você está vendo uma situação inadequada, se você está vendo uma situação irregular e você deixa que aquela situação continue daquele jeito, em algum momento aquela situação vai dar errado, vai dar problema e vai trazer algum tipo de prejuízo para quem? Para os usuários. E mais uma vez, o erro, nós também vamos ser responsabilizados, certo, por esse processo. Também vamos sofrer as medidas cabíveis, né? Inclusive, a gente sabe que isso, né, fazer esse tipo de denúncia é complicado em termos das condições de trabalho, mas infelizmente é a realidade, porque tem certos tipos de inadequações que são totalmente inconciliáveis. Totalmente, tá? Artigo 8º. Olha só, realizada a visita de fiscalização pelo CRES através do agente fiscal ou ética ao CRES, foi um agente fiscal e um conselheiro, e verificando o descumprimento do disposto na resolução, a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional, que é a COF, à vistas das informações contidas no termo de fiscalização ou no documento encaminhado pelo próprio assistente social, vai notificar o representante legal ou responsável pela pessoa jurídica. Lá, o CRES faz a visita, tá? Vai ter esse, abre aspas, né, esse termo de fiscalização, esses documentos que vão ser encaminhados pelo profissional, porque pode ser que o profissional tenha denunciado, mas pode ser que o próprio da população usuária para o CRES. Esse movimento também é possível. Então, às vezes, a denúncia não parte só do profissional, parte do usuário, ou parte de fora, ou parte da imprensa, tudo é possível. Então, vai se fazer, né, uma reunião dessa COF, então vai se notificar o representante legal da instituição, né? Houve ofício, houve uma notificação, enfim, e ele vai ter um prazo determinado pelo Conselho Regional a se regularizar na situação, tá? Deverá encaminhar ao CRES, no prazo assinalado na notificação, documento escrito informando as providências que foram adotadas para a denúncia. No Conselho Regional de Serviço Social, uma dos critérios dessa notificação, uma das providências era a elaboração de um procedimento operacional padrão, certo? Do trabalho. E aí a gente fez esse procedimento operacional padrão, e aí o serviço foi lá e novo procedimento operacional padrão, com as devidas correções, por exemplo. Então, são assim, várias coisas, vai depender do que foi relatado e observado nessa visita de fiscalização do CRES. Artigo 9. Persistindo a situação inadequada, constatada através de visita de fiscalização, será registrada no instrumento próprio a situação verificada. Artigo 10, tá? O relato da fiscalização de inadequação e irregularidade vai sofrer uma série de procedimentos, né? Vai ter esses procedimentos. Ele vai ser submetido ao Conselho Pleno do CRES, ao chamado Pleno, né, do CRES, que decidirá sobre a adoção das medidas cabíveis, administrativas ou judiciais sobre a situação, objetivando a adequação das condições éticas, técnicas e físicas, para que o exercício profissional do assistente social se realize de forma qualificada, em respeito, olha mais uma vez aparecendo aqui, em respeito aos usuários e aos princípios éticos que norteiam a profissão. Então, esse termo próprio, ele vai ser submetido ao Conselho Pleno do CRES, esse Conselho Pleno vai decidir as medidas cabíveis a serem tomadas, essas medidas podem ser administrativas ou judiciais, e aí, qual o objetivo dessas medidas? Adequar as condições éticas, técnicas e físicas para melhorar o exercício profissional da assistente social de
respeitar os usuários e de atender os princípios éticos do nosso Código de Ética. Os demais artigos são para finalizar a resolução sobre os casos omissos que vão ser, né, resolvidos e dirimidos pelo Conselho Pleno do Cefes. O Cefes e o CRES deverão incumbir da plena publicidade, né? Assim, toda vez que uma resolução ela é, digamos assim, promulgada, né? Se puder usar essa palavra, ele tem que divulgar amplamente, publicizar, né? Dever disso. E a partir disso, essa resolução ela entra em vigor, entrando aqui em vigor a partir de 21 de agosto de 2006. Então, terminamos aqui a parte da resolução 493, tá bom? Um beijo e até mais.